Olá, meus amigos do Grupo Augusto Cury, tudo bom com vocês? Como eu disse, estou numa série de vídeos aqui para estar falando com vocês, tá? Essa nova modalidade do online está nos aproximando. Como eu agora estou trabalhando bem mais nessa questão do home office, tenho feito vários atendimentos online, então eu resolvi também vir aqui para o grupo trazer vídeo para vocês, para conversar um pouco com vocês e interagir, já que a maioria aqui estão nos seus lares, né, fazendo aí o processo da quarentena. Então assim, eu vou começar, eu já fiz um de manhã em agradecimento com vocês, esse eu tô passando aqui para contar como foi o projeto e a ideia de montar esse grupo, tá? Eu há mais ou menos uns 14 anos atrás, eu tive um problema de saúde, onde eu passei por uma síndrome do pânico. E aí quando eu me deparei naquela situação, eu tinha uma criança de 1 ano em casa, então eu fiquei bem desesperada com a situação. E aí num belo de um dia, há 14 anos atrás, nem era muito comum falar de síndrome do pânico, né? Era taxado como depressão e no SUS não tinha atendimento a não ser o psiquiatra, que entrava só mesmo com medicações, mas não tinha aquele acompanhamento da conversação e tudo mais. E no particular, isso demandava um certo custo, né? Nós não temos hoje essa acessibilidade a esses profissionais, que hoje, graças a Deus, né, a gente tem de forma bem acessível o acesso a esses profissionais. Só que há 14 anos atrás, nada disso era tão possível. Então, diante dessa situação, um dia eu estava numa das minhas crises, muito chateada dentro da minha casa, e eu decidi ir ao quarto do meu filho para vê-lo como ele estava. E quando eu cheguei, aconteceu algo diferente, né, inusitável para mim naquele momento, porque eu me deparei com um livro que estava sobre a cômoda dele, que estava escrito "Nunca desista dos seus sonhos", que é esse livro que tenho aqui, tá? Quando eu vi esse livro, Nunca Desista dos Seus Sonhos, chamou minha atenção. Eu sempre gostei muito de livro, mas até então eu não lembrava desse livro, nesse título, e nem lembrava por que ele estava em cima da cômoda do meu filho, né? Eu não havia mexido em nada, meus livros ficavam no meu quarto. Então eu entendi, peguei o livro, trouxe para o meu quarto, né? Fui para minha cama e comecei a fazer a leitura. E rapidamente eu terminei o livro em questões de horas, porque realmente eu mergulhei naquelas palavras que se encontravam dentro desse livro, e para mim foi já um passo da libertação, porque eu estava já buscando, né, de forma espiritual a Deus, conversando para que eu saísse daquela situação, mas eu precisava de algo palpável. E naquele momento, conhecer o mestre, né, o Dr. Augusto Cury, foi uma coisa que para mim foi um sinal, né, que foi um anjo enviado aqui na Terra. E aí o que mais me chamou a atenção foi a forma que o livro chegou para mim, né? Que até hoje eu não sei explicar, mas de uma forma mágica, né? Ele veio para mim. E aí, então, eu decidi, né, a partir desse dia, a começar a pesquisar mais e a ler mais a respeito da mente humana. Assim como ele foi um aprofundador da mente humana, né? Só que ele é um especialista, diferente de mim, que não sou, eu sou uma pesquisadora, né, uma sonhadora, uma curiosa, né, uma estudante aí curiosa, então já pesquisei, já li muito, né? Então, por isso eu fui me desenvolvendo nesse assunto. E cada vez que eu me desenvolvia, isso ajudava que eu lidasse com a situação, que era naquele momento enfrentar aquilo que eu estava passando, né, com o que eu podia, como eu podia. E aí, através disso, eu decidi procurar na rede social alguma coisa sobre o grupo do Dr. Augusto Cury. E encontrei vários. E encontrei uns que são de frases, um que é o oficial, que posta as informações, mas eu encontrei um fechado, onde eu senti que foi eu sentia como se fosse um espaço preservado para que eu pudesse estar ali conversando, sem que as pessoas do meu dia a dia, do meu convívio natural, conhecesse as dores e as preocupações e os medos e os anseios que eu estava passando. Porque falar com pessoas que não é do seu convívio é muito mais fácil do que você falar com a pessoa que convive com você. Porque a que convive conhece a sua fraqueza, conhece as suas forças, mas conhece as suas fraquezas. E cada um vai pensar de uma forma. E nessa hora, a gente não quer críticas, né? A gente não quer ser medida pelo que o outro pensa. E a gente já sofre com isso, né? A população, todo mundo sofre, não deveria, mas infelizmente todo mundo sofre em pensar, em imaginar o que o outro pensa de nós.
E aí, nesse grupo, me pareceu atrativo. Porém, num determinado momento, o grupo começou a ter muitas discussões e fugiu do objetivo, que para mim o Augusto Cury me ensinou que, em primeiro lugar, por trás de uma pessoa que fere, existe uma pessoa ferida. Então, eu preciso cuidar da minha ferida primeiro para eu não ferir o próximo. E uma outra é que todos nós somos dignos de misericórdia, de compaixão, de amor e de fé e de esperança. E debater e discutir determinados assuntos não nos levaríamos a nada, só apenas polêmica. E a polêmica não era o intuito, né? Então eu resolvi me afastar, então fiquei meio afastada do grupo. E num determinado momento eu decidi ter o meu grupo. Então eu falei assim, eu estudo muito, né? Acompanho o Dr. Augusto Cury, já tive o privilégio de estar nas palestras com ele. Então eu falei, então eu vou criar o meu grupo, né? Na época, contra a vontade de um monte de gente. E aí eu fiz o meu grupo e aí éramos pequenas pessoas, começamos em 1.000, 2.000 pessoas e de repente hoje eu me deparo com mais de 100.000 pessoas aqui no grupo. Então é uma gratidão muito grande, né? Então assim, por isso que quando eu falo que eu sou muito grata, né? De estar aqui com vocês, realmente sou grata mesmo de todo o meu coração. Porque eu jamais esperava que ele tomasse essa proporção que tomou. E por isso que eu sempre zelo para que os conteúdos sejam o melhor possível, dentro da medida possível também, né? Porque eu também tenho uma vida, trabalho, tenho um filho. Então não dá para estar o tempo todo no grupo analisando e observando todos os conteúdos, né? E participando de todos os comentários. Mas tenho certeza que são os melhores, né? Então sempre na medida do possível eu passo e dou uma olhada lá de forma geral. Então, assim, por que eu trago essa história para vocês? Primeiro, porque eu quero que vocês saibam qual é a minha história e como surgiu esse grupo que vocês estão. Porque ele tem uma história, tá? Ele tem uma pessoa por trás, ele tem um projeto, ele tem um propósito, ele tem uma idealização. E quando eu, lá 14 anos atrás, descobri, comecei a trabalhar sobre a mente, comecei a conhecer e consegui começar a me libertar, o meu propósito foi ajudar outras pessoas, não no sentido de tomar o espaço de um profissional, porque fica a dica, todos precisam procurar um profissional e hoje isso é muito acessível, tá? Porém, eu estaria ali para escutar e ouvir as pessoas sem crítica, entendeu? Sem conhecer as fraquezas e as forças dela. Então, apenas ouvir o que ela precisava falar. Então, eu precisava daquilo. E na medida em que eu ajudava o outro a se curar, eu também me curava. Então, isso foi importante para mim. E eu tinha uma criança de 1 ano. E graças a Deus isso foi possível. Eu enfrentei essa fase que foi uma das piores para mim. Depois me destaquei na empresa, comecei a crescer profissionalmente. Então, fui seguindo uma carreira. E hoje eu, por coincidência, eu vim trabalhar na área da saúde, então eu trabalho como coach da saúde e bem-estar, e assim, vivo aqui hoje no meu escritório, fazendo os encontros, atendimentos, né? Trabalho com empoderamento feminino, dentro do meu conhecimento, das práticas que eu fiz, que eu conheci, que eu estudei, e que hoje eu ajudo outras pessoas também, tá? Então é isso. Eu queria deixar essa história para vocês, mas antes eu quero deixar para vocês a mensagem que está nesse livro, que foi o meu libertador, que acredito que muitos aí já tenham lido e quem não leu, fica a dica da leitura, tá bom? Então vamos lá. Que sua vida seja um canteiro de oportunidades. O maior de todos os sonhos é ser feliz. E ser feliz não é ser perfeito, mas usar suas lágrimas para irrigar a tolerância. Usar suas falhas para corrigir suas rotas, usar sua garra para correr atrás dos seus projetos. Quando você errar o caminho, não desista. Dê sempre uma nova chance a si e aos outros. Lembre-se, ser feliz é aplaudir a vida, mesmo diante das vaias. Então é isso. Então sejam felizes, mesmo diante das vaias. Busque o seu projeto, siga o seu caminho e se errar, não tem problema, refaça a rota. Então, um forte abraço para vocês, um grande beijo e gratidão a todos.